Energia. Olá, o Gira Energia está em um formato novo. A gravação agora está sendo feita em estúdio com convidados. Com essa inovação, o programa pode ser ouvido em sua plataforma de áudio preferida ou pode ser visto, seja pelo YouTube ou pelo Facebook da Econ Energia. Na estreia desse novo formato, a gente fez uma série de 3 episódios sobre as tendências do setor elétrico. Nesse último, a gente vai discutir uma coisa que está muito em voga no setor, que é a agenda ESG e a busca por energia verde. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com o Márcio Santana, que é sócio da Econ Energia e um catequizador do Mercado Livre, e a gente vai conversar com a Camila Ramos, que é fundadora da Clean Energy Latin America. Camila, primeiro eu queria começar com você. Energia verde, ESG, são drivers mesmo do setor nesses próximos anos e serão ainda mais? A guerra, Ucrânia e Rússia, reforçou essa tendência e o Brasil como potência descarbonizante? Eu responderia sim para as 3 perguntas, né? A gente tem visto essa demanda vindo do consumidor, né, de energia verde. Então, essa tendência que a gente tem visto no setor elétrico, por exemplo, né, de diminuição de leilões e o crescimento da participação no Mercado Livre tem sido puxado pelo consumidor, e o consumidor buscando essa energia verde e limpa. Eu, na Cela, por exemplo, a gente sempre trabalhou muito com geradores, né, de energia renovável. Hoje em dia, a gente tem sido demandado por consumidores finais, buscando soluções de energia verde por conta Quando mudou isso, Camila? Quando que vocês sentiram essa percepção nova desse novo perfil de consumo? Muito legal essa pergunta. Eu senti essa demanda muito forte quando teve uma carta que foi escrita pelo pessoal da BlackRock. Acho que faz o quê? Acho que foi janeiro, não foi? Do outro ano, né? Do outro, acho que foi. Eu senti, sabe, foi muito curioso. Eles são bem... a BlackRock, ela é um trendsetter. E é um dos maiores fundos institucionais do mundo que fez uma carta para a sociedade informando que ia ter a agenda ESG como centro da sua estratégia, não é isso? Perfeito. E eu senti isso vindo já na demanda dos clientes. Então, mudança, né, de matriz energética tem sido uma das vertentes mais rápidas aí para descarbonização de processos industriais ou comerciais ou até do consumidor final. E o que você sentiu dessa demanda dos clientes? Mudou? A carta da BlackRock marca um ponto importante, uma inflexão. Elas buscam o quê? Eólica, solar, biogás. O que elas estão buscando? Ou qualquer tipo de renovável? Olha, a sensação que eu tenho é que primeiro elas começam a perguntar de eólica e solar, porque acho que tem mais informações no setor, né, para elas sobre isso. Mas depois, quando começam a conversar com os potenciais fornecedores desse tipo de energia, aí eles vão para a solução que for mais competitiva para aquele cliente específico, né? E a competitividade dessas fontes também, ela permite que esse investidor faça projetos nessa área, né? Sem dúvida. E aí a pergunta sempre é qual fonte que para minha demanda específica vai ser mais competitiva. Sempre vai terminar, né, vai se concluir a negociação nesse ponto. É a energia que for mais barata e mais competitiva. O que nesse momento é eólica? Depende do consumidor. Então, depende do submercado que você tá. Por exemplo, se você é um consumidor no submercado sudeste, vão ter projetos solares que são muito competitivos. E se você olhar, né, acho que um indicador interessante é o leilão, o último leilão que a gente teve, né? A solar, ela conseguiu vender energia a um preço menor do que a da eólica. Então, são fontes que são as 2 fontes mais competitivas hoje, né? Márcio, o que você tem sentido? Os seus clientes também têm buscado essa mesma agenda e ESG é um driver, além de questão de previsibilidade de custo, de redução de economia na veia. ESG é um driver? Com certeza. O que a gente percebe? Você tem um movimento de grandes grupos econômicos que buscam, e aí eu enxergo uma concentração muito forte em eólica, porque são investimentos... Você tem que pensar o seguinte, o investimento por megawatt instalado ele é muito próximo da eólica com a solar. Ele ainda está muito próximo. E a hora que você olha o rendimento de cada fonte, a eólica ela apresenta um rendimento de geração de energia maior do que a solar.
Então, os grandes grupos, você percebe que eles estão direcionando os investimentos muito concentrados em autoprodução em grandes projetos eólicos. Então, essa explosão de eólicos que você teve nos últimos 2 anos foi muito direcionada a isso. O que eu percebo na solar? A solar, ela vem, até em função da sua pouca complexidade de instalação, ela vem de encontro aos clientes não de grandes grupos econômicos, mas clientes médios e clientes menores. Você tem, no setor elétrico, você tem, na economia, você tem grandes grupos econômicos, mas não necessariamente são grandes consumidores de energia. Então, você tem cervejarias que investindo muito forte, inclusive você tem uma cervejaria vendendo energia para o mercado. E a conscientização ligada a ESG, ele está muito... O que eu percebo? Ele está muito concentrado na energia renovável, mas pouco concentrado no social. Ou seja, as empresas hoje elas têm uma dificuldade muito grande em tangibilizar o social. Tem muita gente fazendo o social, mas com uma dificuldade de demonstrar para a sociedade qual o movimento que ela está fazendo. A gente está com um projeto na Econ que a gente está chamando de Condomínio Verde. E a gente tem a possibilidade de todos os projetos que nós tocamos, ou temos a iniciativa, de ter a possibilidade de parte do faturamento da usina ser direcionado para ações sociais. Então, a gente gosta muito de educação. Então, inclusive, existe o Instituto Energia do Saber, que é um instituto que foi criado por algumas comercializadoras do mercado, e a gente administra um colégio. Então, a gente tenta, e isso é uma opção, é optativo do consumidor, caso ele deseje, a gente consegue direcionar parte desse investimento para esse instituto ou para outro instituto, e a gente consegue tangibilizar uma ação social. Então não é só o renovável, acho que o ESG ele é muito, muito maior que simplesmente o renovável. Talvez o renovável seja o ambiental seja o mais fácil, né? Ele está, entre aspas, na moda, energia renovável, mas o social não pode ser esquecido. Então, e as empresas estão preocupadas com isso. A dificuldade é tangibilizar isso, o social. Como que eu demonstro que isso, de fato, está sendo feito? Camila, essa questão social, como é que os investidores que procuram você, como que eles buscam isso, eles buscam ter também esse impacto social, eles buscam medir esse impacto social? Lembrando que a Beólica, acho que fez no final do ano passado, um estudo sobre os impactos que os investimentos na cadeia eólica, não apenas os impactos ambientais e econômicos, mas os sociais também. Sem dúvida, mas eu acho que isso vem muito intrínseco também, né, do investimento em projetos de energia solar ou eólica, por exemplo, em geração de empregos, né? Eu acho que isso vem bastante forte, mas eu entendo o ponto que ele fez. E também a gente não pode esquecer da questão do G, né, da governança também, dentro do ESG, que também é um outro movimento que, sem dúvida, muito relevante aí nesse sentido. Inclusive, inclusão de diversidade em conselhos, né? Para ter inclusão de mulheres como conselheiras nessas empresas, enfim, acho que tudo isso tem vindo junto em paralelo. Como é que você enxerga essa questão, por exemplo, agora, além dessa questão das renováveis, a gente está vendo uma nova tecnologia surgindo, que é o hidrogênio verde, que é a estrela da vez, né? Todo evento que você vai de energia se fala em hidrogênio verde. E o Brasil tem uma competitividade ímpar, a possibilidade de produzir energia renovável 24 horas, 7 dias da semana, e tem uma complementariedade entre essas fontes. Então ele poderá ser uma potência de destaque mesmo no mundo. Como é que você está vendo isso? Muitos investidores estão buscando você, estão já trabalhando com projetos iniciais, incipientes. Todos esses projetos são no Nordeste, tem alguma coisa no Porto de Açu aqui? Como é que tá isso? Esse é o tema agora, né? Como você bem disse, sempre tem um tema aí novo que atrai bastante interesse. E eu acho que o hidrogênio verde, ele ainda atrai mais interesse ainda nesse contexto de descarbonização mundial, né? Eu estava lendo algumas projeções aí de Agência Internacional de Energia, Agência Internacional de Energia Renovável, da Bloomberg. O hidrogênio verde tem o potencial de representar de 12% a 24% da demanda de energia do mundo, né? Então é um mercado potencial muito grande, né, que ele pode suprir.
O hidrogênio verde ele é muito versátil, ele não é só uma fonte de energia, né? Ele pode ser utilizado em processos de produtivos para cimento verde, alumínio verde, aço verde, desculpa, é aço. Então é muito versátil. E o Brasil é o lugar perfeito para a gente produzir isso, né? Eu estava lendo um estudo da Bloomberg na semana retrasada, eles atualizaram ali o que eles chamam do custo nivelado de produção de hidrogênio verde. O Brasil já tem o potencial hoje, em 2022, para já produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo, e projeção para 2030, o Brasil continua sendo o país com o potencial para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Isso significa um potencial mercado para geradores de energia renovável bastante interessante. Eu conversei com alguns investidores que já estão assinando esses MOUs, só o estado do Ceará já assinou, acho que por volta de mais de 20 MOUs com potenciais investidores de hidrogênio verde, e eles acreditam que o Brasil vai estar assim, fornecendo energia renovável eólica e solar entre 10 a 20 GB até 2030 para a produção de hidrogênio verde aqui no Brasil. 10 a 20 dedicados para hidrogênio verde? Dedicados para hidrogênio verde. Então, eletrolisadores que demandam 10 a 20 gigawatts de energia renovável. Eu já trabalhei em 2 projetos, né, de modelagem financeira, estruturação financeira, para essas análises de viabilidade preliminares de projetos de hidrogênio verde aqui no Brasil. E realmente, assim, eu tenho sido, né, abordada por bastante gente que está olhando esse segmento com bastante atenção. Como é que está esse estudo de análise de viabilidade? Você vê um break-even ou você vê positivo a partir de quando? 2027, 2028? Vai depender do quê? Certificação é um ponto. Transporte é essencial. Mercado, né? Acho que mercado, a gente tem visto movimentos aí em outros países para hidrogênios de outras cores, né? Sim, talvez um azul que viria de fontes fósseis e aí uma captura de carbono com, né, um CCS, e aí isso você viabilizaria talvez projetos de hidrogênio mais né, de outras cores mais baratos logo, mas as projeções são que até 2028 o hidrogênio verde já, em países como o Brasil, onde a energia renovável é bem barata e competitiva, já o hidrogênio verde já se tornaria mais competitivo até que o hidrogênio cinza. E você já vê clientes que estão olhando tudo, Camila, que começam, tô olhando, primeiro eu vou investir numa eólica, mas eu também já tô olhando a hidrogênio verde, eles começam a olhar esse... É a planta inteira, então eles desenham a planta, né, pensando no tamanho desse eletrolisador e entendendo essa fonte de energia renovável, né, esses projetos disponíveis, negociando potenciais PPAs, para entender qual que vai ser o custo, né, dessa energia que ele vai conseguir contratar, porque o eletrolisador, né, e o custo de hidrogênio, ele fica muito mais competitivo e mais interessante se ele roda 24 horas. Ah, entendi. Tá? Essa é a vantagem brasileira, então. E assim, não quer dizer que tecnicamente ele tem que rodar 24 horas, mas o custo, né, da produção vai ser muito mais competitivo se ele conseguir rodar 24 horas. E aqui no Brasil a gente tem eólica, a gente tem solar, a gente tem biomassa, a gente tem hidrelétrica, então a gente está num lugar, assim, bastante... Privilegiado e sempre, né? Essa era a história, eu falei, né, num evento recentemente. Eu tava me sentindo outro dia agora, em 2008, 2007, quando eu tava falando em eventos sobre solar até, né? E também, talvez eólica, mas a eólica já tava mais avançado e se questionava, né? Eu recebia... Quando era eólica, as pessoas perguntavam, puxa... 40% de fator de capacidade no Brasil, vocês estão loucos, vocês estão super, né, chegando a 60% ano passado, sendo que o Brasil, ano passado, 20% da energia em um dia foi suprida por eólicas, hein? Exatamente. Então, eu vejo algumas similaridades aí no hidrogênio com essas fontes renováveis. Como é que você está enxergando esse futuro renovável? Abre muitas oportunidades, Márcio? Hidrogênio verde ainda como a Camila disse, ainda demora, mas há um conjunto efervescente de ideias e soluções renováveis aí que vocês estão trabalhando, que vocês estão olhando. O que abre para esse mercado que está, como a gente falou nos outros episódios, está se abrindo? Sim, eu acho assim, o que eu percebo? Os grandes grupos, eles são muito influenciadores na sua cadeia de fornecedores. Então, quando você pega um grande grupo econômico que
100% deles estão direcionados para energias renováveis ou neutralizar a captura de carbono na sua produção, eles estão partindo para a cadeia de fornecedores também. Então é natural que o mercado venha em busca de energia renovável em função da exigência dos seus principais clientes. Eu acho que esse é o grande benefício, vamos dizer assim, de um grande grupo econômico olhar também para a sua cadeia de fornecedores e exigir que sejam praticadas ações e práticas de ESG para que você tenha um efeito do poder econômico. É só assim que a coisa vai acontecer. Agora, a gente não pode ignorar que o mundo, ainda durante muito tempo, ele vai precisar de energia oriunda de fontes fósseis. Não tem jeito. Assim, você não tem a capacidade global hoje de produzir energia, 100% de energia renovável. Mas é muito interessante quando você vê movimentos tanto de pessoas jurídicas, empresas, nas suas cadeias de fornecedores, e agora na geração distribuída você vê parte dos consumidores com uma consciência ambiental muito mais presente do que, por exemplo, a minha geração. Eu vejo a geração dos meus filhos, isso é muito mais presente para eles, a decisão de consumo deles vai ser muito mais ligada a essas variáveis do que é da minha geração, por exemplo. Então esse efeito para mim vai ser tudo uma questão de tempo. Isso está muito presente. Então, você pega uma cadeia supermercadista, ele já está preocupado em reduzir o custo, porque é natural desse segmento, a margem deles é uma margem muito baixa, então qualquer redução é significativa no business, mas o consumidor já está buscando isso. Então você já vê selos ambientais em algumas embalagens de produtos, você já vê o consumidor olhando isso como um diferencial competitivo, então isso vira uma onda. Isso vira quase com um efeito cascata de um processo liderado pelos grandes grupos. Essa onda vai ter que ser financiada para virar de verdade um projeto factível. A gente vive um cenário de Selic em alta, né? 13,25. A gente tem um cenário externo que lembra um pouco o Paul Volcker, mas o Paul Volcker na década de 80 levou os juros a 20%, nos Estados Unidos ainda está em 1,75%, mais um cenário de recessão lá fora com alta de juros, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. E a gente viu aqui no Brasil, desde 2017, mudança do BNDES com TLP, com taxa de mercado. Como que a gente vai financiar esses projetos, Camila? Porque a gente também tem um bolso novo, não é só ruim, a gente teve uma reforma cambial. E essa reforma cambial que passa a valer dia 30 de dezembro desse ano, ou seja, a partir do próximo 2023, ela abriu novos bolsos também. Como é que você vê essa questão de financiamento? Depois eu também queria que o ainda bem que você perguntou para ela. Como é que você vê essa questão de financiamento? Porque mudou a condição macroeconômica mundial, não apenas brasileira. Sim. É uma ótima pergunta. E eu quero responder essa pergunta, mas eu também quero voltar no ponto que ele falou, porque eu acho muito... A gente fala muito, né, de energia renovável, a gente fala do ESG, mas eu queria só colocar um contexto, né, super importante. Eu estava olhando os números o volume de emissões que a gente tem no setor elétrico no mundo, e ele só aumenta. Na verdade, a gente acha, né, tá tendo esse movimento e nós precisamos e tal. Falando em emissões globais, a gente, nos 5 anos até 2020, a gente tem aumentado por volta de 1% ao ano em emissões de gases de efeito estufa globalmente no setor elétrico. E a gente é energético, né? E no ano de 2021 a gente atingiu o recorde histórico de emissões, tá? Então esse eu acho que é o contexto de tudo isso que a gente está falando. Então, para estressar a importância de todo esse movimento que tem acontecido. E para a gente atingir as metas de conseguir ficar dentro do aumento de temperatura de até 1,5 grau, a gente... já estamos no trajeto para não atingir. Então, até 2028, a gente tem que mudar completamente a forma que a gente trata, né, o setor energético. E aí, só para também colocar um pouquinho em contexto do que a gente está falando em volume de investimento aí, de adição, de nova capacidade, etc., teria que ser por volta de, globalmente, estou falando, né? 3 vezes maior do que a gente tem hoje. Tá? Então, não é, vamos aumentar um pouquinho, essa tendência de aumentar. São mudanças, assim, muito... mega estruturantes que tem que acontecer, tá? Então eu tenho, assim, eu tenho muita fé de que esse drive vindo de consumidores, de investidores, pode ser algo que mude o jogo,
né? E espero que seja. Agora, voltando para a questão do financiamento de tudo isso, no curto prazo eu estou vendo na prática, né? Eu tenho visto, assim, por exemplo, projetos, né, de autoprodução sendo postergados por conta do que está acontecendo em termos de CAPEX, né, que tá bastante impactado aí, né, aumentou bastante o CAPEX aí nos últimos meses. E por conta, né, da taxa de juros, né, a gente tem... Você mencionou o BNDES, né, com essa mudança aí para a TLP que fez toda a diferença, né, fez o banco ficar menos... Porque quando ele mudou, na verdade, os juros estavam em queda e chegaram a 2%. Agora que a gente vive o outro lado da curva. É um banco de desenvolvimento que está se aproximando ao mercado, né, a taxas de mercado. E eles estão anunciando isso já há algum tempo. Por outro lado, o BNB, né, que é a fonte mais competitiva para financiar esses projetos, tem um bolso limitado. Então, e ele tem regras assim que mudam, né, dependendo do ano. Hoje ele está com um limite máximo de financiamento por grupo econômico. Então a gente está falando que essas empresas elas estão buscando outros bolsos, né? Então a gente tem visto no setor, né, de energia renovável, eu tenho visto financiamento em moeda estrangeira, porque agora a gente está tendo PPAs indexados ou em moeda estrangeira, né, que é novidade. A gente tem visto, então, com taxas talvez mais competitivas e condições, né, melhores. Mas com exigência de trazer equipamento de fora, de alguma exigência? Não assim, necessariamente. Ou não? Não necessariamente. Se você vai numa agência de exportação no ICA, sim. Agora, se você vai num multilateral, não. Né? Ele não tem nenhum no strings attached, né? Não tem nenhuma amarra. Não tem. Você pode optar por sim ou não. Então, a gente está vendo, né, opções de financiamento, né, mercado de capitais. Né? Na geração distribuída, por exemplo, emissão de diversas debêntures convencionais, a gente ainda não tem debênture incentivada para GD. A gente tem o FEC em breve, né? Foi um dos vetos aí na 14.300. Foi isso, mas emissões de debêntures convencionais para GD, de infraestrutura para geração centralizada. O pessoal da GD indo em outras estruturas como CRIs, né, que é um instrumento de financiamento novo que está sendo bastante acessado recentemente. Que não era muito usado para outras fontes de energia, certo? Certo, não. E os CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, eu tenho visto os players conseguindo financiar via CRI pré-construção, que é algo, né, que em outros instrumentos você não tem esse tipo de opção, né? E os FIPs, né? Os FIPs, FDICs, enfim. Que era algo que a indústria de petróleo usava. Petrobras que chegou a fazer crise e FDICs, mas no setor de energia você não tinha isso, né? Você vê nesse cenário aí de juros aumentando, né? As empresas, os investidores, eles têm que ficar mais criativos e buscar novas opções, né? Não é mais aquele cenário leilão, BNDES, BNB e talvez complementar com uma debenture, né? Agora as opções elas ficam mais diversificadas. Márcio, o que você viu? O que vocês estão buscando aí? Vocês criaram alguma coisa? Vocês buscaram também alguma inovação? Essa financeira? Não tem muita mágica para se fazer, né? Você concorre ao dinheiro parado no banco. Essa é a verdade quando você está no campo de batalha. Mas assim, a minha visão, e eu tenho uma visão muito clara, eu não gosto de ficar olhando curto prazo. Lógico que o financeiro sempre olha o curto prazo, ou as oportunidades de curto prazo. Mas quando você fala em investimento em geração, você está falando pelo menos de 25 anos de uma usina solar produzindo. Então, você olhar um investimento que tem uma durabilidade de longo prazo, com taxas de curto prazo, eu acho que você deixa algumas oportunidades. Talvez não seja o melhor dos mundos pensando financeiramente, mas estrategicamente, por uma companhia, talvez seja um movimento interessante e é assim que a gente pensa. Eu acho o seguinte, a gente está passando por uma situação global que vai trazer uma mudança na geopolítica. Então, já está se falando de uma desglobalização, uma dependência do gás da Rússia, que a Europa está se movimentando, porque ela não quer mais criar essa dependência. O mundo está vendo que a logística ela precisa estar próxima, não pode estar tão distante como ela é hoje, e a dependência que a gente tem hoje. E os países amigos, né? O Paulo Guedes falou na semana passada, no encontro que houve dos investidores, esses dois pontos que vão ser decisivos para tomar as decisões. A logística, então eu tenho que estar próximo do meu fornecedor, e países amigos. Precisa ter uma ligação de amizade, uma boa relação
institucional entre os países. Por que eu estou te falando isso? O hidrogênio verde é um caminho para uma dependência menor do gás russo. Então, haverá um movimento na Europa muito forte para a diversificação dessa dependência. Então, acho que o Brasil ele tem uma oportunidade muito grande hoje no seu cenário futuro, até partindo por uma reindustrialização do país. O Brasil é um país perfeito para você ter hoje um hub, vamos dizer assim, de produção. É quase uma China em pequena ou média escala. E isso vai depender, isso vai exigir investimento em geração, investimento em logística, diminuição dos custos do custo do Brasil, que se diz. Tudo isso impacta, né? A necessidade traz a inspiração, né? E essa taxa alta, ela não vai permanecer, não tem como permanecer. Ela vai ficar aí os seus 2 anos, 3 anos, mas no longo prazo a tendência é você ter uma taxa de 4,5%, 5%, é isso que vai ser. Então é isso que a gente acredita. O Márcio estava apontando esse novo contexto internacional. Em maio, a União Europeia lançou um programa chamado Repower EU, com algumas metas, 3 metas na verdade: aumento de eficiência energética, aumento de renováveis de 40% para 45%. A terceira meta é 20 milhões de toneladas métricas de hidrogênio verde, 10 milhões produzidas internamente, 10 milhões importadas. E ela definiu o porto de Roterdã como hub estratégico. O porto de Roterdã é acionista tem 30% do porto de Pecém aqui no Ceará. Você já sentiu alguma mudança com esse programa de empresas europeias em investimento em hidrogênio verde? Você já sentiu isso, Camila? Você já capturou alguma coisa, alguma demanda nesse sentido ou não? Ou é muito recente esse programa ainda? Sem dúvida. Como eu mencionei agora há pouco, né? Já foram mais de 20 MOUs só com o estado do Ceará. É que já tinha alguma coisa antes, né? Mas agora aumentou. Aumentou, com certeza. E acho que também não só aumentou, mas acho que fica mais palpável. Né? As empresas elas já estão começando a visitar, né, o Porto de Roterdã, as empresas de lá vindo visitar o porto aqui. Então eu tenho sentido que está ficando mais sólido, né? Esse desejo se transformando em efetivamente estudos de viabilidade para entender os custos, né, de produção, porque esses mercados estão ficando cada vez mais próximos, né? E quem vai dar o start nesse processo? São grandes empresas que são poluentes, mineradoras, siderúrgicas, cimenteiras, são essas que vão dar o start? Acredito que sim, né? Até porque elas vão ter metas, vai ter preço de carbono. A gente teve, né, recentemente publicado o decreto, né, do mercado de carbono. Então, eu não tenho dúvida que tem vindo... Esse é o tipo de empresas, né? E empresas da indústria química também, petroquímica, o hidrogênio verde... Ou que trabalha com fertilizante, amônia. Isso, correto. É um insumo aí para esse tipo de indústria que já é utilizado hoje, né? O hidrogênio cinza. A gente fala de hidrogênio, às vezes as pessoas pensam lá na frente, né? Mas hoje a gente já consome globalmente por volta de 100 milhões de toneladas de hidrogênio cinza globalmente, né? Onde ele é produzido, ele já é consumido, né? Então, esse mercado ele já existe, mas para um produto que não é livre de emissões, né? A crise hídrica do ano passado mudou alguma coisa para vocês? Na inflexão nos clientes de vocês, mudou o quê? Assim, a crise hídrica, dos 20 anos que a Econ existe, eu já passei por algumas crises hídricas. Acho que 4 ou 5. São 4 ou 5. E o que você encontra são algumas situações muito pontuais na questão de contratos de venda e compra de energia elétrica. E sempre o consumidor olhando a comercialização, assim, ele não está ligado especificamente na geração. Ele fica preocupado por que eu não contratei uma energia no longo prazo, por que eu esperei o preço subir. E aí eu sempre falo a importância de um gestor de qualidade para tentar sinalizar quais são os movimentos que o mercado vai seguir. A geração, ela, nesse cenário, ela começa a surgir como uma garantia, como um hedge de uma variação. Então, a hora que você olha uma corporação, vamos dizer, conservadora, no sentido de previsão dos custos, que
o Mercado Livre traz isso com maestria, essa grande vantagem do Mercado Livre depois da economia. A geração própria, principalmente a autoprodução, começa a se tornar um hedge de preço natural. Uma curiosidade, né? Se você olhar uma autoprodução hoje, ela proporciona uma redução de até 30% do custo médio do Mercado Livre hoje, porque o autoprodutor não paga alguns encargos que estão ligados ao custo de energia. Então, todo o impacto, todo o estresse de preço que o mercado tem, sempre tem movimentos, ou seja, de compra de energia no longo prazo, contratos maiores, mas daqui a pouco o preço volta ao normal, como ele voltou agora, está nos R$55, R$60. O mercado esquece a crise que passou e vai lembrar de novo na próxima crise hídrica. E assim, esses são os ciclos do mercado, principalmente do Mercado Livre de Energia. Mudou, Camila? Aumentou essa ambição de ter mais autoprodução? Eu tenho visto isso, né? Quando o preço do PLD ele tá baixo, dá uma segurada no número de PPA sendo assinados. Daqui a pouco eu olho isso. Eles dão uma segurada. Eu faço um estudo anualmente, assim, em fevereiro, março, eu entrevisto de geradores, assim, de energia renovável e busco as informações dos PPAs que eles assinaram nos últimos 12 meses, né? Então, fica clara essa tendência, assim, quando o PLD tá baixo, dá uma segurada, o PLD sobe, aí todo mundo volta a querer negociar contrato de longo prazo. É sempre essa dinâmica da balança. A gente já está quase chegando ao final. Você queria expor algum comentário final, Márcio, antes de passar a palavra para a Camila, sobre essa agenda ESG, hidrogênio? Tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Eu acho o seguinte, eu acho que a agenda ESG ela trouxe uma demanda por energia renovável que impactou diretamente no nosso setor aqui no Brasil. E você começa a ter a criatividade dentro de um cenário de sinais econômicos ou sinais de práticas de corretas, falando ambientalmente, socialmente, de governança. O que você percebe é que a última linha ela sempre importa. A política de práticas ambientais, sociais, de governança são necessárias, elas estão nos relatórios de sustentabilidade das companhias todo ano, mas ela precisa ser um movimento que economicamente também seja viável. Então a gente percebe isso com muita clareza. É muito legal, tem que ser feito, mas precisa ser viável financeiramente, né? Ainda estamos nesse patamar. Eu acho que as coisas elas estão se conversando. Hoje você consegue uma economia frente ao mercado regulado, principalmente, e se você partir para a autoprodução, como eu te falei, você consegue uma economia ainda em cima do mercado livre de energia, e isso incentiva as fontes renováveis a serem buscadas. Então, uma coisa, um sinal puxa o outro, né? O hidrogênio verde ele é muito direcionado a isso. Já que eu tenho 100 milhões de toneladas consumidas no mundo, produzidas na questão de cinza, vamos dizer como foi denominado, bom, se ele existe, ele faz parte de uma cadeia de produção muito grande no mundo, por que não usar esse insumo como uma fonte provocativa de construção de usinas renováveis, para que ele seja produzido no conceito de verde? Então, quanto mais o mundo está buscando essa trajetória, mais incentivos a gente vai encontrando. E criatividade, que a necessidade provoca a inspiração, né? Eu sempre falo isso. Camila, o que você gostaria de destacar? Eu queria destacar que, trabalhando no setor há 19 anos, eu senti uma mudança que eu nunca tinha visto. O centro agora é o cliente, o centro agora é o consumidor. E as empresas de geração, elas estão mudando completamente a estratégia deles, até no know-how e no que eles estão acostumados a trabalhar. Antes eu trabalhava muito assim, com empresas de geração que buscavam participar de leilões, ofertar o preço mais baixo e desenvolver o projeto mais competitivo possível para ganhar um leilão, para assinar um contrato de 20 anos, né, indexado, com a distribuidora, no mercado regulado. Agora não. Agora os projetos eles vão ser mais diversos, eles vão ser diferentes, mas com essa vertente, acho que verde também, com essa questão do cliente estar no centro. E eu estava num evento semana retrasada, né? Eu estava olhando o nome das empresas patrocinadoras. O número de empresas novas, né, sendo criadas com esse perfil de olhar para o consumidor, um cliente menor, né, um consumidor mais de perfil varejo, está mudando completamente a cara do setor.
E acho que isso que vai levar, né, nesse movimento que a gente falou logo no começo. De abertura. De abertura e de busca, né, para uma energia que seja economicamente competitiva, sim, mas que seja socialmente, né, e ambientalmente melhor. Bem, a gente chegou ao fim, né, desse terceiro episódio do Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Ecoenergia. Até em breve.